Meus queridos, agora não é 15 minutos não. Quer 15 minutos, bebê? É só 5, então abre o olho, não pisca, senão você vai perder essa revisão. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó, vamos fazer logo esse bate-bola, esse jogo rápido, 5 minutinhos, sobre criação de ranário. Vamos, professor, o que nós vimos sobre isso aí, professor? Nós vimos aí, ó, manejo de criação de RAM. Falamos o que, teacher? Falamos sobre RAM, quais são as espécies, frisando para vocês que a nossa região é mais adaptada também a RAM touro, mas isso não significa que você não possa usar outra. Falamos sobre o manejo de criação e reprodução. Vamos dar uma olhada lá, professor? Vamos, eu gosto assim. Eu gosto de dar uma volta, uma salteada, né? Vamos fazer um passo a passo. Um passo a passo, professor? Sim. Sobre o que nós falamos, que nós conversamos, não é isso? Sim, professor. E o que o senhor está esperando para mostrar para a gente o slide? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Que nós falamos. Aqui foi para... Nós estávamos falando sobre a... Como é que é? Quando a gente fala assim, preconceito, ou a gente tem alguma aversão sobre a criação, mas é só para desmistificar, que não é de hoje que as pessoas comem rã, né? Faz muito tempo, desde a década de 1930, década de 30, que nós cultivamos o Brasil. E aqui no nosso estado no nosso estado tem clima, temperatura, ambiente que viabiliza a criação de rã. E o produto, esse produto que ela não é só a carne, que é muito procurada no mercado e tem um pagamento, né? Um capital que você investe, mas também você tem um retorno financeiro. Dentre as mais utilizadas espécies, nós temos a rã touro, que é a Rana castabeiana. Uma delícia. Também falamos sobre a estrutura do ranário, mas antes disso, ó, só para frisar, não é só produção de carne. A rã também tem a viabilidade de produção do couro, fabricação para a fabricação de bijuterias, bolsas, sapatos, cintos, tá bom? Também tem pessoas que criam ou cultivam a rã não só para carne, mas também para vender os girinos. Lembra? Falamos disso também na piscicultura, a levinagem. Aqui nós estamos falando sobre a oferta dos filhotes. E vou lembrar para vocês agora, são as estruturas e especificações técnicas da instalação. Quais são elas, professor? Setorização. Nós temos uma setorização igual da bovino, da suíno, do aviário de postura, de corte, da produção de avestruz, de coelho. Setorização é uma instalação que compreende 500 metros e está subdividida em um setor de reprodução, setor de desenvolvimento embrionário, girinagem, metamorfose e engorda. Engorda, tá bom? Aqui é a estrutura do ranário, e essa estrutura do ranário é o que nós vamos ver especificamente nas nossas próximas aulas. Agora você vai ficar aí, ó, fazendo exercício, que eu e a titia aqui, ó, vamos tomar um cafezinho e já a gente volta. Tchau. Pois bem, meus queridos, estamos de volta, isso mesmo! Agora é a hora que nós vamos fazer as correções das nossas atividades. Mas, como sempre, o tio está falando aqui para vocês do primeiro ano, que está tendo esse contato comigo, não se preocupem, tá bom? Nós vamos ler as questões, olha, ele está falando devagar e pausadamente. Vamos ler as questões, mostrar a resposta, né? O gabarito. Questões abertas, não fiquem... Ai, meu Deus do céu, não escrevi como está aí. Não há necessidade de estar escrito idêntico, gente. Tá? Eu vou parar de ficar avisando isso, mas como são nossas primeiras aulas, já estamos na 10ª. Tá? Só para interiorizar. Né? Vamos interiorizar. Olha só.
Quando eu te mostrar a resposta, eu vou sempre me preocupar com alguns termos técnicos. Possa ser que você não colocou esse termo técnico, você tenha colocado o quê? O conceito ou o significado. Se você não colocou o termo técnico, você colocou o significado dele, está correto do mesmo jeito. Ah, professor, eu não coloquei nem o termo técnico, nem o significado. Por isso que quando for colocado aí, né, mostrado o gabarito, eu vou explicar a resposta e deixar no gabarito para você dar tempo de você dar uma corrigida, ou então você incrementar a sua resposta. Claro, vão ter questões fechadas. Nas questões fechadas, meus queridos, o que nós vamos fazer? A gente pode voltar ao slide para poder explicar se você não colocou o gabarito correto. Ei, professor, o que é mesmo o gabarito? É a resposta. Se a alternativa A é a verdadeira e você colocou a E, aí eu te explico, te volta ao gabarito, tá bom? Então vamos lá, step by step. Se não entendeu, é só falar, e aí, professor, como é que é? Explica de novo aí. Professor presencial, qualquer coisa, é só entrar em contato aqui conosco que a gente dá o feedback, não é isso, professora Adelina? Nós. É um coraçãozinho. Oh, meu Deus do céu. De olho na tela, meus queridos, para a correção das nossas atividades. Vamos lá, então. Tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Primeira questão. Olha, já veio uma questão fechadinha. Assinale a alternativa que corresponda com a classe dos vertebrados representantes das rãs. Ah, sim! Parece uma questão de biologia, né? Ó, alternativa A. Fecundação externa e respiração pulmonar e cutânea. Pecilotermia e rins metanefrons. Metamorfose e circulação aberta. Viviparidade, digestão intra-extracelular. Ovo telolécito e saco vitelíneo com um único anexo embrionário. Gente, das alternativas apresentadas, nessa aula geral sobre ranicultura, nós só falamos sobre qual dessas alternativas? Somente fecundação externa e também o que? Respiração pulmonar e também epidérmica, né? Que é cutânea aqui pro tio. Lembra? As rãs, a reprodução dela é externa, né? A fêmea bota os ovos no ranário, lá na caixinha, lá onde tem a reprodução, que tem que ter uma temperatura ideal. Nós não falamos sobre as peculiaridades. E o macho, né, solta o seu esperma para fecundar. No ranário, como nós falamos anteriormente, no ranário, essa reprodução é um pouco assistida. Dá uma olhada lá na tela. Vale a pena ver de novo. Aqui na Mediação Tecnológica, Rondônia, Brasil. Então, olha só, a reprodução, meus queridos, é uma reprodução externa, né? A fêmea, no mundo da natureza, não é natureza humana, a fêmea é mais porrudinha, ela é maiorzinha. O macho, olha só, coisinha insignificante. Ela dá-lhe um chute nele, aí ele dá esse apertão nela. Para que ele dá esse apertão? Para que ela elimine os ovos. Aqui pro tio. Então, bem na parte traseira, ele dá esse apertão, ela elimina os ovos e o macho fecunda com o seu esperma. Dá uma olhada lá na tela de novo. E sempre temos que ter o quê? Uma temperatura, não só do ambiente, como da água quente. Mas, professor, aqui o senhor não falou qual é a temperatura. Porque nós teremos uma aula específica, isso é uma apresentação dessa criação para vocês, tá bom, gente? Nós vamos fazer isso. E aí, pelo nosso calendário, a gente avisa vocês para vocês mandarem as perguntas aqui pro tio. Para vocês mandarem as perguntas e os questionamentos específicos da aula sobre reprodução, alimentação e instalação, tá bom? Volta lá na tela. Agora sim, o que nós vamos ver? Vamos ver qual das alternativas nós vimos. É somente a alternativa A, né, galera? Vamos ver. Vou apertar aqui no botãozinho e o botãozinho vai ficar azulzinho. O que esse botãozinho faz? Olha só, questão 2.
Com relação ao tipo de alimentação, como a rã pode ser classificada? E quanto à manutenção da temperatura corporal. Então vamos lá, gente. Aqui nós queremos saber, com relação ao tipo de alimentação, eu lembro que são 2. Não é não, Adelina? São 2 tipos. Tem uma que é por ração e tem outra que é por inseto. Aqui pro tio, lembra, galerinha? A alimentação da rã, ela se alimenta de insetos. Mas o senhor não falou quais são os insetos. É claro, porque eu não falei? Porque nós teremos uma aula específica da alimentação. Toda essa nossa primeira unidade é uma aula geral. E galera, aí sim nós vamos falar quais são os insetos de melhor Vamos de novo, meu anjinho, me ajuda aqui na minha cabecinha. Palatabilidade para rã. Vai lá, Adelina, soletra aí. Palatabilidade. Palatabilidade. É nóis! Então, galera, olha só. Depois nós vamos ter uma aula certinho sobre isso. Insetos ou ração. Só ração. E só que essa ração depende da fase de criação. Já são matrizes, né, reprodutores, é uma ração. É para girino, é em fase infantil, é a fase da metamorfose, né? Ou é a lá da engorda? Ou um ou outro. Mas tem ranicultor que faz ração e faz uma suplementação com inseto. Por que o senhor está falando isso? Lá na tela, meus queridos. Porque quem está perguntando, com relação ao tipo de alimentação, como a rã pode ser classificada e enquanto a manutenção da temperatura corpórea, vamos lá ver a nossa resposta. É um animal carnívoro, então, ó, come inseto, tá? Mas é especificamente insetos criados na nossa propriedade aí, ó. Sua alimentação está baseada em insetos, vermes e animais de pequeno porte. Não se preocupem, esses vermes aí, nesses vermes aí, viu, jovem, que você está pensando, não, te vai explicar. Não possuem pelos em escamas externas. Por que isso, prof? Por causa da temperatura. Pelos e escamas, meus queridos, auxiliam no processo, aqui ó, não possuem pelos e escamas. Isso significa que são incapazes de manter a temperatura corpórea constante. Se não manter a temperatura corpórea constante, são chamados de animais frios, pecilotérmicos. PPP, cococos, pecilotérmicos. Por isso que a estrutura, eu ia falar a estrutura do apiário, ó. Por isso que a estrutura do ranário tem que ter uma estrutura, seja que possibilite um ambiente quente, um ambiente úmido, para que ela possa absorver a temperatura, aumentar o seu metabolismo, para melhorar a sua atividade, para poder se alimentar, para poder fazer suas atividades fisiológicas. Que atividades fisiológicas? Pular, saltar, ir atrás do macho, mais atrás da fêmea, comer, fazer suas atividades ali dentro. Tá bom? Tá bom, professor. Questão de número 3. Por que a rã touro pode ser criada em cativeiro? Vamos. Gente, aqui ó, tem várias características, não só a rã touro. Claro que alguém pode ter escrito assim, eu nem vi a resposta, viu? Claro que você é porque ela está mais adaptada. Porque o manejo com ela é um manejo mais fácil, não só para o ranicultor que vai desenvolver as atividades, mas para o próprio animal que tem uma adaptabilidade dentro da ranicultura e não se estressa tão fácil. Então ele é menos susceptível aos estresses, aos agentes estressores. Ei, professor, mas o senhor falou isso em aula? Perpassei. Mas a gente vai explicar isso nas aulas específicas. Look at that! Vamos lá! Vamos ver a resposta? Vamos! Por que a rã touro pode ser criada em cativeiro?
boas características ou técnicas, tais como precocidade, significa o que é isso? Crescimento rápido. Prolificidade, quer dizer, um excelente número de ovos, quer dizer, a postura. Ei, professor, fala-se de postura? Fala postura. Parece coisa de galinha, né? Isso é postura. É rusticidade. O que é ser rústico, professor? É que os manejos que a gente utiliza, limpezas, realizar a alimentação, realizar o transporte, visualizar, né, dar uma olhada no animal se não tem alguma enfermidade, uma mancha na pele. Então, ela é rústica, ela não se estressa com a movimentação da pessoa que está fazendo lá a limpeza, as atividades, que a gente chama dos manejos, tá bom, pessoal? Então ela é bem rústica, é fácil de se lidar, de trabalhar. Ou seja, tecnologia e bom desempenho reprodutivo, tá bom? Tá bom, professor! Então vamos para a questão número 4. Vamos. Quais os principais setores... calma aí, ó. Quais os principais setores da instalação para o ranário? Ranário, a gente fala ário. Aqui pro tio. Gente, só para realizarmos uma comparação, para você ficar por dentro, para quem não tem esse conhecimento, essa vivência. Setorização, de novo, você que tem na sua casa aí uma instalação para bovinocultura, para suinocultura, para avicultura, a instalação da suíno, ela tem vários setores. Exemplo, eu tenho um setor de reprodução, aonde fica somente o macho e as fêmeas na hora de realizar o intercurso sexual. Realizar o que, professor? Isso mesmo, o intercurso sexual. Mas só que é assim, gente, tem o que é feito in natura, né? O macho vê lá que a fêmea está no cio e monta nela. Mas tem aquele setor de reprodução aonde no suíno ou no bovino ele monta num boneco e você coleta o sêmen. E aí você faz as fêmeas entrar em cio sincronizado e começa a fazer a inseminação artificial. Isso é um setor de reprodução. Depois, maternidade, aonde as fêmeas que estão cheinhas, já estão fecundadas, ficam ali. Quando chega próximo ao quê? Ao parto. Chama-se setor da maternidade. Depois tem a creche. O que é a creche? É quando você retira os filhotes da mãe para fazer o desmame. E depois da creche tem a terminação. Então, isso eu fiz um exemplo de uma instalação de suíno. E ela tem repartições. Só que aqui a gente chama de setorização. Então, a pergunta quer saber quais são os setores de uma instalação do ranário. Look that! Tá aí, ó. Os ranários comerciais, em sua maioria, são constituídos por vários setores. Quais são eles, professor? Nós temos o setor de reprodução, o setor de estocagem. Ei, professor, isso não tinha lá não, como o senhor falou. Ei, galerinha, aqui ó, estocagem não é que todo ranário tem que ter. Depende da estrutura do ranário que você vai instalar na sua região. Vamos de novo. Eu estou ouvindo a minha chefe falar. Termina a resposta, depois tu explica. Ela fica dentro da minha cabeça. E a bichinha não é pequenininha, não. Dá uma olhada lá na tela, vamos terminar a resposta. Desenvolvimento embrionário, girinagem, metamorfose e engorda. Cada setor do ranário é constituído por esses...
cada instalação do ranário é constituído por essas setorizações. Mas, meus queridos, por exemplo, estocagem, aqui pro tio. Professor, nós vamos ter a aula só da instalação do ranário? Vamos. Essa aula é geral. Meu Deus, esse cara é muito repetitivo. Mas, claro, eu não sei se você está olhando aí para a coleguinha, está passando uma mensagem aí, já está quase na hora da gente ir embora, né? 5 horas. Mas eu não sei o que ele está fazendo. Agora, te interessou o assunto, aí eu tenho que voltar, fazer o remember, relembrar. Primeiro, nós fazemos um diagnóstico da sua propriedade. Qual local da sua propriedade é apropriado você realizar a instalação do ranário? Sabe por quê? Porque o ranário não pode ficar muito próximo de outras instalações. E também os resíduos do ranário tem que estar, onde você for instalar ele, tem que ser um local apropriado. Tem que verificar a localização leste-oeste do sol, para saber onde vai bater o sol. Nós vamos ter uma aula só disso. Eita, professor, pelo amor de Deus, da minha misericórdia, isso eu já fiz, isso aí está tudo errado. Tem que desmontar? Não. A gente pode fazer uma avaliação para poder melhorar a dinâmica desse seu ranário. Então, por isso, na resposta pode ter aparecido algo que não foi falado, porque depende da demanda, do que você está querendo e da estrutura aí da sua propriedade, de como realizar, tá bom? Look that! As 2 minutes. Questão 5. Quais as fases de vida de uma rã? Então vamos lá. Às vezes eu acho que a minha cabeça está crescendo. Dói? Olha só, seu ciclo de vida compreende uma fase exclusivamente aquática. Quer dizer, o ranário necessita ter um ambiente com disponibilidade de água, gente, porque a maior parte é aquática. Então, vou até frisar aqui, ó, marcador de texto, ó, exclusivamente aquática, onde recebe o nome de girino. Então, a maior parte é aquática. Vou deixar em amarelinho. Perfeito. E a outra parte, professor? A outra parte, em preto não. Porque a letra não vai ficar legal. Vamos ver, vamos. A outra a outra é terrestre. Eita, não pode. Por quê? Porque aí some. Então, tira o preto. Que cor? Um azul. Azul não, porque a letra já é azul. Eita, Jefferson, the time. Um laranjado. Então, nós temos uma maior parte é girino, aquática e outra é terrestre. Rã propriamente dita, porém, com extrema dependência da água. Então, sempre o ranário tem que ter água disponível. Próxima questão! Esquematize o ranário completo! Aê! Meus queridos, don't you worry. Don't you give me my life, don't forgive me, don't you underwrite. Meus queridos, não se preocupem. Durante as aulas da instalação, nós vamos mostrar todas as setorizações aí, tá bom? Que está no ranário. Aqui, tio! E desta forma finalizamos esse nosso encontro da aula geral. Daqui a pouco nós voltamos. Eu, a professora Aldelina. Tchau, gente!